Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A gente vai conversar agora aqui no Repórter SUS sobre colesterol, porque na semana passada o país marcou o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E a gente quer trazer aqui para o Brasil, de fato, uma discussão um pouco mais profunda sobre o que pode fazer com que a população brasileira tenha níveis de colesterol que estão fora da curva ideal para a manutenção da saúde. O que no nosso dia a dia pode trazer mais riscos para essa possibilidade? Você que nos escuta com mais frequência, que acompanha o Repórter SUS, já deve saber que nessa lista estão produtos como ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso Repórter SUS. Esses produtos que a gente tanto traz para o nosso debate no que diz respeito à obrigatoriedade das indústrias desse tipo de produto pagarem impostos que compensem de certa forma os malefícios que eles trazem para a nossa população. Por que essas empresas concentram tanto capital enquanto a produção de alimentos orgânicos in natura não recebe tantos incentivos assim? O que é que acontece com o nosso país? Vamos tentar transpor essa barreira conversando um pouco sobre isso, e aqui no Repórter SUS a gente vai cumprir nossa missão. Para nos ajudar, está conosco a Laura Cury, coordenadora do projeto de controle de álcool da ACT, Promoção da Saúde. Mas como sempre na ACT, a Laura não fala só sobre álcool, não. Essa organização importantíssima do nosso país sempre está aqui com o Brasil de Fato, falando sobre como esses produtos que trazem malefícios à saúde precisam ser mais controlados. Laura, diante dessa introdução, obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui no Brasil de Fato e por trazer esse debate aqui para o Repórter SUS. Muito obrigada, Nara. É um prazer estar com vocês, hoje e sempre. Laura, a gente sabe que esses produtos que fazem mal para a saúde, sobre os quais a gente sempre conversa por aqui, são um novo desafio para a saúde da nossa população, e a gente está falando disso em bases individuais, mas também para a saúde pública da nossa população. Vamos começar falando sobre os alimentos ultraprocessados. A gente tem níveis de colesterol no Brasil que são um desafio para a nossa saúde coletiva. Como está a participação dos ultraprocessados nessa equação? Eles trazem malefícios para o colesterol? Oi, Nara. Sim, é um desafio, né? A gente sabe que a gente tem uma porcentagem significativa da população adulta brasileira, né, com colesterol elevado, né, com um tipo de dislipidemia. E os ultraprocessados, sem dúvida, desempenham um papel importante aí. Então, cerca de 20% das calorias ingeridas por uma pessoa, né, média no Brasil, vem dos ultraprocessados. E os ultraprocessados, eles acabam aumentando o colesterol ruim, né, o LDL, diminuem o colesterol bom, o HDL, também aumentam os triglicerídeos. Então, é um fator de risco para o colesterol elevado, que por sua vez é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, mas acaba sendo também para diversas outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, muitas vezes esses fatores de risco eles andam juntos. Então, a gente está falando, né, da dislipidemia, mas a gente está falando de diabetes, de obesidade, enfim, de tantas outras condições que afetam a população brasileira. E a gente tem, Laura, no Brasil, uma situação social muito cruel que faz com que essas múltiplas doenças crônicas atinjam mais as nossas populações mais precarizadas, né? Sem Então, dúvida. muitas vezes a gente vê no Brasil pessoas que não têm só o colesterol alto, mas que têm esse colesterol alto associado também a outras doenças que também têm relação com os ultraprocessados, né? Então, com os ultraprocessados e também, eu acho, Nara, com os outros fatores de risco para as doenças crônicas, né? Então, a gente também está falando de uso de tabaco, de álcool, a inatividade física e mesmo a poluição do ar. Então, todos eles acabam contribuindo
por exemplo, né, para o nosso assunto principal aqui de hoje, que é para a questão do colesterol, mas também para diversas outras condições crônicas, né, ou fatores de risco, fatores agravantes. E a população mais vulnerabilizada, como você muito bem trouxe, ela é a mais afetada. Ela, por exemplo, você trouxe o caso dos ultraprocessados. Muitas vezes é essa população que acaba consumindo mais ultraprocessado, porque ele é mais acessível, ele é mais barato, ele está disponível em toda parte. Então, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama dos desertos alimentares, né? Você não tem outro tipo de comida à disposição que não, sei lá, a bolacha, o biscoito, ou a jornada intensa de trabalho, no caso das mulheres ainda maior, né, com a jornada tripla, enfim, não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para ir ao mercado, acaba recorrendo alguma coisa pronta, a um miojo, e então tem um problema de consumo e tem um problema também de que a população justamente que mais depende do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. Então, sobrecarrega o sistema de saúde também, esse tipo de condição, né, crônica. A gente tem alguns dados aqui, algumas informações de pesquisas da área da saúde sobre o colesterol. E olha, o desequilíbrio nos níveis de colesterol, impulsionado pelo consumo de alimentos ultraprocessados, pode levar à formação de placas de gordura nas artérias, que a gente chama cientificamente de aterosclerose. São placas que endurecem, estreitam as artérias por onde passa o sangue, dificultam a passagem do sangue, aumentam o risco de problemas cardiovasculares, é principal causa de infartos e AVCs, por exemplo, condições que podem ser fatais, deixar sequelas permanentes. E, além disso, o consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um risco 20% maior de mortes por todas as causas, incluindo as doenças cardiovasculares. São evidências científicas não só do Brasil, do mundo todo, porque a ciência estuda os ultraprocessados e as consequências na nossa saúde em todo o mundo. E por outro lado, né, Laura, a gente tem um incentivo cada vez menor para que a nossa população consuma os produtos alimentares, né, os alimentos que não atingem o colesterol, mas pelo contrário, conseguem fazer um certo controle orgânico, né, dessa função do nosso corpo. Isso é uma questão de política pública, por quê? E outra pergunta, já emendando, Laura, por que que o Brasil não consegue resolver esse problema? A gente discute ele já há bastante tempo, né? Bom, vamos por partes. Acho que, sem dúvida, essa questão de uma alimentação mais saudável, com mais produtos in natura, né, mais frutas, legumes, verduras. Se você tem uma maior ingestão de fibras, por exemplo, você também consegue ter uma eliminação maior do colesterol ruim, né, de uma maneira mais natural e orgânica, como você disse. Então, não só você ingere menos aquilo que faz mal, como você também consegue, seu próprio organismo consegue lidar melhor com isso, né? E sem dúvida isso é uma questão de política pública, né? Então, como eu falava antes, a gente pensa numa população muito vulnerabilizada de uma maneira, né, socioeconômica, como a gente vinha falando antes, essa pessoa pode não ter acesso. Infelizmente, a alimentação saudável, ela ainda é bastante inacessível. A gente pensa de orgânicos, por exemplo, ainda é muito caro. A gente não está falando de um amplo acesso à população. E eu acho que nesse sentido, por isso que a política pública é tão importante, vídeo que está acontecendo agora no âmbito da reforma tributária. Infelizmente, a gente não conseguiu incluir todos os ultraprocessados dentro do imposto seletivo, né, que vai aumentar o preço dos produtos que são nocivos à saúde. Entraram, né, basicamente os refrigerantes, né, as bebidas adoçadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso já é um grande ganho, e é um maior ganho ainda a gente pensar que a gente vai ter uma cesta básica composta majoritariamente por produtos, né, saudáveis, né, com alíquota zero, ou seja, não vai ter um tributo extra sobre isso. Então, acho que a gente precisa trabalhar nesses dois extremos, desincentivando aquilo que faz mal e incentivando e proporcionando, né, dando a possibilidade para que as pessoas possam consumir, no caso, aquilo que faz bem. Enfim, é muito difícil avançar no Brasil, como você falou, no mundo, aliás, é muito difícil de avançar, e no Brasil não é diferente, ainda que eu sinto que, enfim, até que a gente tem alguns caminhos que são bons, né, Nara? Eu acho que a gente tem dentro do Brasil, um excelente exemplo com o controle do tabaco,
que pode, né, e deve, e de fato, dentro da gente que trabalha com política pública, com saúde pública, é um grande exemplo para os demais fatores de risco. Então, o que foi e é feito com o tabaco precisa ser estendido aos demais fatores de risco, como ultraprocessados, como álcool. E a gente tem dentro da região também da América Latina, acho que algumas experiências já mais exitosas com ultraprocessados, por exemplo, com a rotulagem nutricional frontal. Então, acho que a América Latina é uma região mais pioneira, inclusive, nesse sentido. Então, acho que é muito difícil de avançar, a gente está trabalhando com costumes muito arraigados, com muito dinheiro, com muito poder, e isso sempre dificulta, mas acho que temos também bons exemplos, né? E boas oportunidades. Sem dúvida. E por falar em muito dinheiro, muito poder, você trouxe aqui a questão de como o Brasil é um exemplo no que diz respeito ao controle do tabaco, mas a gente ainda tem um desafio gigante pela frente, especialmente com a juventude, especialmente com a introdução do cigarro eletrônico, que, mesmo proibido, circula no Brasil. E a gente sabe que cigarro e níveis de colesterol também têm uma relação importante aí. O que podemos falar sobre os danos que esse produto, além de todos os outros que a gente já compila, trazem para essa questão, Laura? Esse acho que talvez seja principalmente, né, para a população de modo geral, ela é talvez uma conexão um pouco menos óbvia, mas ela sim existe, né? Então, o tabagismo, né, os produtos fumígenos, eles acabam também diminuindo o HDL, né, que é o colesterol bom. Então, isso por si só já é ruim, porque você tenta fazer um equilíbrio, né? Ou pelo menos subir, melhorar o bom e diminuir o ruim. Então, os produtos fumígenos, eles têm esse efeito. E eles também acabam oxidando o colesterol ruim, o que acaba justamente fazendo com que tivesse aquele fenômeno que você muito bem descreveu, que é o acúmulo das placas, né? Sim. Dentro dos vasos. Então, a questão do tabaco é sim importante também para o colesterol, entre tantas outras questões, né? Você, mesmo quem não fuma, pode estar sujeito a isso por meio do fumo passivo, né? Se você está num ambiente contaminado. E tem todo um problema também de inflamação sistêmica, o que também acaba contribuindo aí para piorar os fatores com relação ao colesterol e as outras condições crônicas. Sim, o cigarro é importantíssimo isso que a Laura está falando sobre inflamações sistêmicas, porque o cigarro ele contribui para uma série de processos inflamatórios do corpo. Quem fuma e fica um tempo sem fumar sabe disso muito bem, porque as mudanças são visíveis. Quem deixa o hábito, então, consegue perceber anos depois como os processos inflamatórios do corpo são abalados pelo hábito, né? E o tabagismo, além de trazer essa questão do colesterol, causa impactos na saúde cardiovascular de forma Exato. geral, né, Laura? É dano a vaso Sem dúvida. sanguíneo, pressão arterial aumentada, frequência cardíaca, oxigênio menos no sangue, Tudo aumento de é. coagulação. Gente, cigarro faz muito mal. E aí tem um nexo também, né, Nara, com a poluição de um modo geral. Então, principalmente a Isso. gente, né, eu estou falando de São Paulo, a gente que mora em grandes centros urbanos, a gente também está aqui incorrendo num fator de risco bastante grave, porque, de novo, é uma inflamação, né, crônica que acaba também alterando aí o metabolismo lipídico, e criando todos esses problemas que você trouxe. E a gente já tem estudos que mostram, né, essa associação positiva de uma exposição crônica à poluição e um pior perfil lipídico, né? E, obviamente, um maior risco cardiovascular. Então, Inclusive a luta que, enfim, as organizações da área da saúde do Brasil fazem constantemente para que a gente consiga diminuir os níveis de emissão de poluição veicular, porque a gente está atrasado nisso aqui no Brasil. No Brasil, de fato, a gente já conversou bastante sobre esse tema e isso também traz questões para a nossa saúde. né, a gente Agora, precisa a falar de nossa. várias outras. Desculpa, eu só ia falar, precisa falar de várias outras questões também. A gente precisa falar de incentivo a transporte público, transporte limpo, monitoramento ambiental mais eficaz, incentivo à atividade, à própria atividade física, enfim, são muitas questões interligadas.
E o SUS tem tudo a ver com isso. É por isso que a gente traz esse assunto aqui para o Sistema Único de Saúde, porque desde o tratamento, para quem está doente, para quem já está sofrendo os problemas, até a parte de prevenção com atividade física, inclusive, está previsto no SUS. Não está acontecendo em todo lugar e é por isso que a gente pressiona o poder público aqui, você aí na sua comunidade, e precisamos continuar pressionando. Agora, a nossa tríade de produtos que fazem mal à saúde e que estão relacionados a grandes indústrias no mundo todo, com muito dinheiro, Laura, não fica completa sem o álcool, né? E o álcool tem um impacto também na questão do colesterol. Não dá para passar o mês de combate ao colesterol sem falar desse consumo, que é um consumo grande no nosso país e que também atinge a nossa população mais jovem, que vai levar esse problema de saúde para a vida adulta. Laura, qual é o impacto do álcool nessa equação toda que a gente está montando aqui? Bom, dentro desse nosso assunto, o álcool ele aumenta os triglicerídeos, né? E ele também pode acabar alterando aí o metabolismo, tanto no HDL quanto no LDL. Ele também pode sobrecarregar o fígado, que acaba regulando pior esse perfil lipídico. Então, sim, também faz, né, diferença e a gente precisa urgentemente, eu acho, de políticas públicas também pro álcool, que eu acho que é o desses três que a gente comentou, é o que está menos coberto, né? A gente avançou muito mais com o tabaco, sempre tem mais para avançar, sem dúvida, mas enfim, a gente já tem um histórico muito importante. A gente está caminhando com os ultraprocessados, acho que o álcool ainda tá mais atrás, né? Então a gente tem muito o que fazer em termos de aumento de imposto, restrição de publicidade e propaganda, diminuição da disponibilidade, enfim, e tantas outras questões. Mesmo a rotulagem, ou melhor, a advertência sanitária, né? Sim. Laura, eu queria aproveitar que a gente está falando de álcool para rememorar um pouquinho como é que foi o lobby das indústrias do álcool na discussão da nossa reforma tributária, que vocês acompanharam muito. Eu acho que a nossa população não teve muitas informações sobre como o resultado final aconteceu e até para entender um pouco por que que você fala que com álcool a gente ainda precisa avançar no nosso país, né? A gente tem muito menos regulamentação, ou pelo menos dessas mais eficazes, já postas dentro do Brasil. Então, a gente tem no Brasil uma lei de beber e dirigir, por exemplo, que é importante, mas que em alguns lugares funciona muito bem, em outros lugares não tanto. Então, tem uma questão de implementação a ser vista. A gente tem proibição de venda para menores, mas que também nem sempre é cumprida, e enfim, e ainda por cima agora com todos esses aplicativos, delivery, isso dificulta ainda mais, né, para saber se quem é que está consumindo e comprando esse produto. Então, assim, tem muito o que fazer em termos do álcool no Brasil ainda. A gente tem, eu já vou voltar à sua pergunta da reforma tributária, mas passando pelas outras medidas ainda, a gente tem a mesma lei que restringe, ou melhor, proíbe a propaganda de produtos fumígenos no Brasil, é essa que também restringe o que a gente tem de álcool. Mas, para fins dessa lei, é somente a bebida alcoólica que tem um teor alcoólico superior a 13%, o que deixa diversas bebidas muito consumidas no Brasil, como a cerveja, de fora. Então, assim, tem uma lacuna importante na nossa legislação que acaba afetando a população, principalmente a mais jovem, né? Como você falou, que vai levar esse hábito para o resto da vida. A gente não tem umas advertências sanitárias, são muito fracas em termos do álcool, né? Então, mais recentemente, a gente tem isso agora nos ultraprocessados. Para o álcool, nem isso, é muito ruim ainda. E na reforma tributária, sim, teve um lobby forte aí também, em alguns momentos diferenciando as fermentadas das destiladas, justamente por conta desse teor alcoólico maior das bebidas destiladas. E, enfim, de qualquer maneira, o que eu acho que é muito salutar é que sim, o álcool foi colocado no rol dos produtos que estarão sujeitos ao imposto seletivo, né? E o nosso trabalho agora é fazer com que esse imposto seletivo seja autossuficiente para dar resultados. E que, mesmo considerando que quanto maior o teor alcoólico, isoladamente,
piora o dano, a gente também tem que considerar qual é a quantidade da bebida que está sendo ingerida, né? Então, é o volume total e não só uma dose isolada. Então, a gente também tem que garantir que a bebida mais consumida no Brasil, de longe, que é a cerveja, esteja devidamente contemplada, né, dentro da reforma tributária. Esse é um pouco assim do lobby que aconteceu e da rixa entre as duas principais indústrias no Brasil. A gente perguntou para a Laura sobre o que aconteceu no Congresso Nacional ao longo da discussão da reforma tributária com o álcool, para trazer uma informação importantíssima no final da fala dela, que é a seguinte: não existem níveis seguros de consumo de álcool. Isso quem diz não é o Repórter SUS, não é o Brasil de Fato, não é a ACT, não é a Laura, é a Organização Mundial da Saúde e pesquisas do mundo inteiro. Precisa regular, porque é algo que faz mal à saúde e que não tem nenhum nível seguro de consumo. Então é por isso que não faz sentido querer taxar uma garrafa de uísque e não uma garrafa de cerveja na questão do imposto seletivo. E essa discussão é importantíssima, a população tem que se apropriar dela. Laura, para a gente chegar no finalzinho do nosso Repórter SUS, vamos falar um pouco sobre o nosso Sistema Único de Saúde. A gente tem a questão tributária encaminhada em debate, o que é muito bom, né? Há países que não chegam nem ao debate. A gente tem a questão da saúde consolidada pela ciência, um Sistema Único de Saúde que, inclusive, atua em campanhas para a questão do colesterol e para esses produtos que a gente tratou aqui, mas ainda falta muita coisa. A nossa população, principalmente a mais pobre, ainda está sujeita, no caso do nosso assunto de hoje, a altos níveis de colesterol ruim e a doenças que isso causa. O que mais a gente precisa fazer com o nosso sistema único de saúde? O que está faltando para a gente chegar lá no que diz respeito ao combate a esses produtos que aumentam as questões do colesterol? Ótima pergunta, Nara. Assim, me ocorreram várias coisas enquanto você falava. Vou tentar aqui me organizar. Uma questão ainda um pouco relacionada à questão tributária, mas que eu acho que tem tudo a ver com o que você está perguntando, é que a gente tem um custo ao SUS devido a esses produtos que aumentam o colesterol e que são um fator de risco para tantas outras questões crônicas no Brasil e no mundo, que é imenso. Então, né, só de tabaco a gente está falando num custo de mais de 100 bi. Para o álcool, a gente está falando em números provavelmente subestimados, tá? Em 19, em ultraprocessados mais de 10. Vai somando tudo isso, assim, é uma conta imensa, uma conta que não fecha. E que sobrecarrega o SUS. E o SUS é, enfim, é um exemplo de política pública, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter o maior orgulho do SUS, mas infelizmente faltam recursos, né? Principalmente uma população brasileira, enfim, né? País com dimensões continentais, uma população muito grande. E infelizmente a gente está onerando, né, o SUS com esses sistemas, né, essas questões ambientais que acabam levando as pessoas a estarem expostas aos fatores de risco e a contraírem condições, né? Então, eu sempre coloco ó, a doença, seja a dislipidemia, ou seja ela qual for, ela não é fruto apenas e nem principalmente da escolha individual, né? Ela é muito influenciada por um conjunto de exposições, né? De como e porquê, do que a gente come, do que a gente ingere, né? Do que a gente está exposto, se a gente é ativo ou não é, enfim, são várias questões. É um custo enorme para o SUS. Então, se a gente conseguir diminuir o consumo desses produtos, a gente vai estar melhorando a saúde da população, a saúde ambiental, de um modo geral, porque esses também são produtos que acabam tendo um prejuízo, acabam causando prejuízo ao meio ambiente, e a saúde do Sistema Único de Saúde, de certa maneira, né, que vai estar mais apto a responder a diversas questões. Então, acho que essa é um ponto muito, muito importante. Eu acho que a gente, de modo geral, precisa ainda aumentar o entendimento da população, mas principalmente, né, dos tomadores de decisão, de que essas são questões importantes, que a gente precisa de políticas públicas de prevenção, e que isso salva a vida, mas também economiza muito recurso, então a gente vai ter uma maior eficiência do recurso público. E daí tem as outras políticas públicas que eu falei, que eu também acho que são, né, fundamentais, sendo, né, acho que as principais dela, a elevação de preços por meio dos impostos, na questão tributária,
restrição da disponibilidade, ou seja, o quão acessível ou não isso está, né? Tem muito ultraprocessado e não tem uma fruta, um legume num preço acessível. Quais são os horários de venda, por exemplo, para bebida alcoólica? Onde que pode vender? Pode vender perto de escola, em hospital, em farmácia? Onde que isso está disponível? Restrição de publicidade e propaganda. E acho que também assim, acesso à informação, né, que é por meio das advertências sanitárias, da rotulagem e ambientes mais saudáveis de um modo geral, né? Então acho que a gente precisa trabalhar isso tudo muito junto, inclusive porque essas políticas são as mesmas, independente do fator de risco que a gente estiver considerando. Então acho que essas são questões estruturais e que podem melhorar muito a saúde da população brasileira. Sem dúvida. E olha, colesterol é política. Foi o que a gente aprendeu hoje aqui no nosso Repórter SUS. E tem só um dado para comprovar essa nossa afirmação. Tem pesquisas nacionais de saúde no nosso país que indicam que o diagnóstico de colesterol alto é mais frequente na população com baixa escolaridade, com uma prevalência de 29% entre pessoas que têm 0 a 8 anos de estudo. Gente, é uma prevalência muito alta. Então, é isso que a gente queria trazer, esse debate que a gente queria trazer aqui para o nosso Repórter SUS. Como essa semana, esse mês de combate ao colesterol precisa tratar também de política e de sociedade, e não só da saúde biológica de uma maneira separada desses aspectos. Então, Laura, diante dessa conclusão, só tenho a agradecer a você e à ACT por mais uma vez estarem com a gente aqui no Brasil de Fato, falando sobre a saúde do povo brasileiro. Valeu, viu? A gente que agradece, Nara. É sempre um prazer estar com vocês discutindo esses assuntos que eu acho que são tão importantes para o debate numa sociedade democrática. Ouvimos a Laura Cury, coordenadora de projetos na ACT Promoção da Saúde. E eu agradeço também às nossas ouvintes e os nossos ouvintes que acompanharam a nossa conversa até aqui. Valeu demais pela presença. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Apresentação Nara Lacerda, produção Letícia Holanda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Muito obrigada pela audiência. Até semana que vem.